de avaliação do que está ocorrendo antes de me pronunciar. E é evidente que cada peça que a gente monta desse quebra-cabeça fica mais claro ainda que a minha convicção original, aquela de 2017, por ocasião da reforma trabalhista, ela é absolutamente verdadeira. O Brasil precisa se livrar dos sindicatos pelegos, das associações picaretas. O Brasil tem que se livrar do corporativismo. Porque todos nós aqui, todos nós nessa sala, defendemos que os trabalhadores precisam e devem ser representados. É desigual quando há uma negociação entre patrões e empregados e os empregados estão subrepresentados. Mas nós não podemos continuar com uma lei de 1943 que determina o que a gente chama de unicidade sindical. Por que eu estou falando isso? Porque foi definido lá naquele documento fascista de Benito Mussolini, que o PT cultua aqui e adora, tá? Que cada sindicato só poderá ter uma representação por categoria profissional numa área geográfica. Aí o pau quebra. O pau quebra, porque é uma briga de gangster, é uma briga de quadrilha, é uma briga tão séria, tão forte, que nós estamos assistindo aqui, Abraão. Você falando, me permita me dirigir, senhor Abraão. A gente está vendo aqui, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, você está sendo aqui trucidado pelo PT. Por quê? Porque você pertence a outra facção, a outro grupo político, que é a Força Sindical. A Força Sindical se contrapõe à CUT. A CUT e a Força Sindical brigam entre si. Para aqueles que estão nos ouvindo, Sindinap, Conafé, SEBAP, Força Sindical. A CUT, CONTAG e seus puxadinhos. Então a briga aqui é pelo butim. Quem consegue assaltar com mais eficiência o bolso do trabalhador brasileiro. E eu disse aqui, senhor presidente, e quero trazer Vossa Excelência como testemunha. Na semana passada, eu afirmei que o Partido da Retórica, que é o Partido dos Trabalhadores, fazia o discurso aqui, mas não materializava. Nós estamos com 32 assinaturas, eminente presidente, para, por fim, acabar de uma vez por todas com a contribuição assistencial. Nenhuma assinatura do PT. Peço, inclusive, ao senador Contarato, que eu não tenho dúvida que ele não vai se furtar, que assine. Porque é impressionante como a prática se distancia do discurso. E como o discurso engana deliberadamente todas as sessões. Todas as sessões a mesma confusão. Senhor Abraão, Vossa Senhoria do meu estado, lá do Rio Grande do Norte. A atenção do estado hoje está total aqui. A gente tem recebido várias comunicações, as pessoas estão nos assistindo. A pergunta que eu faço a Vossa Senhoria é a seguinte: a Copab, de alguma maneira, orientou parlamentares desta casa para ingressarem com ações, com emendas, que flexibilizariam o registro do cadastro, né, do seguro-defeso? Eu pergunto a Vossa Senhoria, senhor Abraão. Senador Rogério Marinho, me permite o direito de ficar em silêncio. Pois não, respeito Vossa Senhoria. Por que eu falo isso? Porque é um padrão também. Nós assistimos isso em 2019, 2020, 2021, Luiz. Corrupção tem, sempre teve, está aqui, olha. Gasto com seguro-defeso cresce 57% em 2025 e acende alerta do governo. Acende alerta do governo? Aumentou 2 bilhões de reais, senhores, de um ano para outro. Está saindo pescador como buraco de formiga. Tem pescador artesanal agora no Brasil inteiro, a Bambam. Isso acontecia em 2015. Ó. A Polícia Federal desarticula a organização criminosa ligada ao Ministério da Pesca. 2015. Quem era o presidente na época? Eu acho que era Dilma Rousseff, suponho. Aí vem... CGU vê fraude em 2 em cada 3 benefícios da Bolsa Pescador. 2 em 3. CGU 2017. Operação da Polícia Federal contra a fraude do seguro-defeso. Prende 12 pessoas no Pará. Bolsa Pesca suspeita de fraude de 91 milhões. Governos são atacados, que é 1 trilhão de reais. É o benefício pago por ano aos beneficiários da aposentadoria, da pensão, do BPC, do seguro-defeso. É 1 trilhão de reais por ano. É um butim. Agora, há governos que ficam inertes e fazem um discurso aqui
e não materializam na prática. Trabalham contra, fazem emendas contrárias, como no caso da MP 871. O PT fez 6 emendas para evitar a revalidação do cadastro. 6. Eu não vou repetir aqui o nome dos cidadãos, porque eles não estão presentes. Mas 6 do PT. A mesma coisa aconteceu agora na MP 1303. Emendas para flexibilizar o cadastro do seguro-defeso. Aí essas eu vou dizer que é mais recentes. Deputada Natália Bonavido, do meu estado. Deputado Pedro Xay, lá de Santa Catarina. Deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Todos contrários a qualquer forma de se ter alguma segurança na emissão do processo de liberação de um cadastro de pescador. Um seguro-defeso que é tão importante. Nós estamos vendo aqui uma situação que nos constrange, mas ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o que está acontecendo. O presidente falou com muita propriedade. O presidente tem 3, sim. E olha, tem encontros que mudam a história. Tem encontros que mudam a história. Um professor de história, quando quer passar o conhecimento para os alunos, diz, olha, a história se divide em antiguidade, idade média, idade moderna. Era um conceito de antigamente. Aí dizia que a antiguidade ela é interrompida com a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média com a queda de Constantinopla. Depois vem a Revolução Industrial e por aí vai. Pois muito bem, tem um encontro bem emblemático que aconteceu no INSS entre Stefanuto, entre Vigílio e André Fidelis em 2014, no governo que nós sabemos de quem é. Esses 3 personagens, esses 3 cidadãos, e 2 deles já está provado, receberam dinheiro fruto de roubo de aposentado. 2 deles, na casa de milhões de reais. O senhor Fidelis, através do seu filho, seu escritório de advocacia, que de repente passou a receber milhões de reais, e o senhor Vigílio, que tem uma ideia de gênio. Quando termina a eleição, na transição, a sua esposa cria uma empresa porque sabia que ia ter facilidade do governo subsequente. E essa ação é uma ação padrão. Parece até que aqueles que se macumunaram para roubar, para dilapidar o patrimônio alheio, para assaltar o hipossuficiente, para fazer com que os idosos desse país padecessem de uma situação que constrange toda a nação brasileira, esses cidadãos estão dentro do INSS desde 2006, como é o caso do senhor Vigílio. Nós assistimos aqui o Stefanuto, que segundo a esquerda é o ovo da serpente, porque disseram, olha, na hora que muda o critério para a concessão de ACT, de carta sindical, que é a tal da unicidade, que é o cartório dos sindicatos, para a possibilidade de se dar ACT para quem não tem carta sindical, 2016, quem proferiu esse documento? Quem assinou esse documento na contramão do que eu tinha dito em 2014? O senhor Stefanuto, o progressista. Esse que veio aqui e disse, eu tenho um lado. Eu tenho um lado. E disse claramente qual era o lado dele. Então, eu acho que, mais do que nunca, nós temos uma obrigação de dar uma satisfação à sociedade, porque eu não vou aqui tentar perguntar coisas que já foram perguntadas, reiterar coisas que já foram reiteradas, mas deixar claro para os senhores que não dá para barrer para debaixo do tapete o elefante, a gente vai tropeçar nele. O problema é grave, é sério. Nós já sabemos quem dentro da estrutura do INSS, pelo menos os rifles mostraram, a quebra do sigilo mostraram, tem 2 personagens aí, talvez um terceiro, que se logo completaram e melaram as mãos, se sujaram com isso. Pode ser que haja outros que tenham recebido de outra maneira, mas esse é um fato. E o fato é que nós queremos e precisamos saber quem é ou quem são as entidades políticas que proporcionaram essa facilidade ao longo dos últimos 30 anos. Então, quando a gente escuta aqui alguém falar, começou em tal governo e foi combatido assim, gente, achar que o governo do presidente Bolsonaro, um governo de direita, conservador, um governo que trabalhou fortemente no início da sua administração contra a fraude, que instituiu a questão da biometria em 22, que não foi implantada até meados de 25, que instituiu a questão do bloqueio dos novos benefícios, que definiu que era necessário haver uma revalidação anual, e foi combatido por isso pela esquerda. Este governo
proporcionar condições para assaltar os idosos? De jeito nenhum. Tá? Então, respeitando aqui o nosso depoente, dizer, senhor Abrão, que o senhor tem a presunção de inocência, apesar dos fatos mostrarem aqui que alguma coisa muito estranha existe, mas Vossa Excelência vai, junto com seus advogados, fazer a sua defesa técnica nos autos do processo, mas dizer aos nossos pares que nós não podemos compactuar com blindagem. Quinta-feira vão ter novos requerimentos e eu espero que, desta feita, o PT assine, não faça só o discurso retórico, porque dos 32 que assinaram não tem um do PT. Excelência.